Bom, vamos lá. O Santos já ficou para trás faz muito tempo, né? Vamos falar das oitavas de final da Copa do Brasil, finalizadas. O Botafogo confirmou a classificação diante do Red Bull Bragantino em Bragança Paulista, num jogo equilibrado, onde o Bragantino se sentiu prejudicado pela arbitragem. E eu compro a briga do Bragantino porque, na minha opinião, eu não vi impedimento. Na minha visão, o gol do Bragantino foi mal anulado. E nesse momento o Bragantino faria 1 a 0 e foi um baita golaço do Praxedes, que jogou no meu time no Vasco e não gosto nem de lembrar da passagem dele por aqui. Antes de ir para o Bragantino, ele teve no Atlético Paranaense uma passagem também esquecível, como vencendo até agora no Bragantino, mas ele fez um golaço, infelizmente para ele e para o Red Bull, o gol foi anulado por impedimento, não impedimento do Praxedes, impedimento de, se eu não me engano, do Eduardo Sacha. E o gol foi anulado, na minha opinião, injustamente. O Botafogo tinha uma vantagem já de 2 gols, estava 2 a 1 no agregado nesse momento então, mas como o gol foi anulado, depois em uma grande jogada do Danilo que entrou no lugar do Marlon Freitas, capitão do Botafogo, acabou sofrendo uma lesão ali, eu não sei se foi choque de cabeça, porque eu não estava vendo esse jogo ao vivo, mas o Marlon Freitas precisou ser levado pela ambulância para o hospital, mas está tudo bem com ele, acho que foi choque de cabeça, né, que se não me engano ele... Mais tarde eles tinham falado no Segue o Jogo que estava tudo bem com ele. Então o Marlon Freitas precisou ser substituído. O Danilo jogou mais minutos do que era esperado e jogou muito bem. Fez uma belíssima jogada para o gol do Savarino. Savarino que não vem fazendo um grande ano pelo Botafogo, mas marca o gol que sacramenta a classificação do Glorioso para as quartas de final. Em meio a um momento conturbado do Botafogo fora dos campos. Dentro dos campos, o David Ancelotti está fazendo um trabalho bom. Ele vem de uma derrota para o Cruzeiro no Brasileirão, mas o Cruzeiro está entre os melhores times do campeonato, os melhores times do Brasil nesse ano. E é uma derrota aceitável, apesar de ser em casa. E foi a única derrota que o David Ancelotti teve até agora, esse foi o 6º jogo dele. E consegue essa vitória e a classificação para a Copa do Brasil nas quartas de final, onde o Botafogo é um dos favoritos. Ainda está vivo também na Libertadores, tentando o bicampeonato por lá. E ainda tem chances matemáticas no Campeonato Brasileiro, lembrando que o Botafogo tem 2 jogos a menos no Brasileirão. Então o Botafogo confirma a classificação, fica esse asterisco aí, essa mancha no jogo pelo gol anulado do Bragantino, na minha opinião mal anulado, mas de qualquer maneira acho que o Botafogo se classificaria. Como eu ia dizendo, fora dos campos a situação do John Textor está bem conturbada, mas vamos ver se isso vai afetar os jogadores dentro de campo. Eu acredito que não, se os salários continuarem sendo pagos em dia, não vai ter problema. E quanto à questão do goleiro John, ele está de saída para o West Ham da Inglaterra. O Botafogo já acertou a contratação do goleiro Neto, com passagens para Barcelona, Juventus, Arsenal, defendeu o Arsenal na última temporada e pertenceu ao Bournemouth. Ele vai vir definitivo para o Botafogo, goleiro de 36 anos, muito experiente, o Neto. Quem foi titular nessa partida foi o Léo Link, que foi contratado do Atlético Paranaense no ano passado. E não foi muito exigido, né? Quando a bola do Bragantino chegou, foi um chute do Bragantino no gol, sem ser o gol que foi anulado, né? A outra ele defendeu. Jogando ao mesmo tempo de Botafogo e Bragantino, o Atlético Mineiro recebeu o Flamengo na Arena MRV e o Flamengo venceu todas do Atlético lá na Arena MRV até agora. Só que não conseguiu a classificação. E eu previ esse resultado na live de segunda. Quem acompanhou a live viu o que eu falei. Meu palpite no final da live, eu dei palpite para todos os jogos e disse: acho que o Flamengo vence o jogo pelo placar mínimo e vai para os pênaltis e ele é eliminado. E foi o que aconteceu. O Atlético então consegue a classificação, apesar de não vencer o Flamengo no seu estádio. Acho que é o 3º jogo entre eles lá e o Atlético perde de novo. Teve um no Campeonato Brasileiro do ano passado, a final da Copa do Brasil do ano passado que o Flamengo venceu lá. E agora, pelas oitavas de final, eles perdem o jogo, mas conseguem a classificação, que é o mais importante. Ganharam no Maracanã por 1 a 0, aquela falha lá do Léo Pereira na saída de bola. O Coelho fez o gol. O Cebolinha fez o gol do Flamengo lá na Arena MRV. Um belíssimo gol, jogada linda ali do Gonçalo Plata fora da área. Com o Wallace até participa da jogada, né, mas nos pênaltis ele acaba isolando a sua cobrança. O Samuel Lino também perdeu, ele que é a contratação mais cara, não só do Flamengo, mas como do futebol brasileiro. E o Everson defendeu o pênalti dele, o Wallace mandou o pênalti lá na Vila do Chaves. E depois de ele ter provocado tanto o Atlético no jogo da ida, nas redes sociais, nesse jogo mesmo, ele chegou petecando a bola igual o Militão na Copa América. E quando ele fez isso, tava na cara que ia errar. Eu só não achei que ia bater tão mal assim. Mandou a bola realmente na cabeça do Chaves.
O Felipe Luiz foi bem elogiado no primeiro tempo pela escalação ousada que ele fez, né? Tendo alguns desfalques, Bruno Henrique estava fora, então ele colocou já o Wallace como titular, foi titular até o final, bateu o pênalti inclusive, né? O Plata, que estava fazendo um bom jogo, participou do primeiro gol, acaba sendo substituído, segundo o Felipe Luiz, por questão física. E ainda há dúvida se ele vai jogar no final de semana ou não, contra o Mirassol. O Pedro também é substituído, poderia ter batido pênalti. E o Arrascaeta entra junto no segundo tempo ali com o Saul, que até agora não jogou nada no Flamengo. Nesses jogos aí que o Saul fez, ele não foi bem. O Samuel Lino foi muito bem no jogo da semana passada. Nesse jogo ele não fez muito com a bola rolando. E nos pênaltis ele bateu mal, o Everson defendeu. Como o pênalti que o Rossi pegou também foi mal batido pelo Júnior Alonso. Os demais o Atlético bateram muito bem, principalmente o Gustavo Scarpa. Pra mim foi a melhor cobrança. Muita gente elogia o jeito do Jorginho bater pênalti, mas eu acho que conta muito com a sorte. Se o goleiro esperar bem e acertar o canto, ele pega o pênalti do Jorginho fácil. Agora o do Scarpa foi aquele pênalti pra mim de almanaque, perfeito. Como tem que ser. O do Alacian foi como não deve ser, né? O garoto tem talento, tem potencial. Eu não sou contra a provocação no futebol de maneira nenhuma. Eu acho legal, eu acho que a gente gosta quando é do nosso time. E é o personagem, cara. Se ele se der mal, a gente vai rir da cara dele. Se ele se der bem, pô, famosa aura, né? Mas dessa vez, quem riu por último foi o Everson. Mandou tchauzinho pro Flamengo. Vai assistir a Copa do Brasil do sofá. Vai sentir o que o Vasco sentiu quando viu os 3 cariocas lá na Copa do Mundo de Clubes. Agora o Flamengo vai ver os 3 cariocas sem ele na Copa do Brasil. Retrô e Bahia empataram em 0-0. 0-0 para Retrô e Bahia, 3-2 no agregado para o Bahia. O Atlético Paranaense eliminou o São Paulo nos pênaltis, 2-1 no Morumbis, 1-0 na Arena da Baixada. O São Paulo teve a expulsão do goleiro Rafael aos 4 minutos de jogo, uma expulsão bem contestável, porque também eu não consegui enxergar o toque de fato do Rafael no zagueiro, no atacante do Atlético Paranaense, mas de fato ele está fora da área. O Arboleda abandonando a marcação também é algo que irritou muito o torcedor, e eu, não sendo torcedor, fiquei irritado com a postura do Arboleda ali. E aí o Rafael acabou fazendo essa falta, era o último homem, não sei se era para cartão vermelho, porque para mim não tocou. De qualquer maneira, o São Paulo jogando com um a menos e com um goleiro que não inspira confiança no torcedor, né? Para mim o chute do Renan Peixoto era defensável, tanto que a bola desvia, e isso pode ter atrapalhado o Jandrei? Pode, mas ainda assim era uma bola defensável, passou embaixo dele. E nos pênaltis, o Jandrei pulou todos pro mesmo lado, e na hora da batida, sim, o Jandrei bateu o pênalti, não era as últimas cobranças, né? O jogo foi, a disputa de pênaltis foi 3-0 pro Atlético Paranaense, eles acertaram todas, o São Paulo errou todas. O Jandrei pegou o terceiro pênalti do São Paulo para bater, e bateu muito mal. O Santos defendeu as 3 do Atlético Paranaense. Para quem não sabia, o Santos voltou para o Atlético Paranaense e voltou muito bem, né? Ele ainda pertence ao Fortaleza, está emprestado ao Furacão, onde ele é ídolo, foi campeão da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil. E agora está lá ajudando o Atlético, que está num momento muito ruim na Série B. O Atlético Paranaense está em 12º lugar da Série B, mais próximo do Z4 do que do G4, ou seja, mais próximo de cair para a Série C do que de voltar para a Série A. Mas na Copa do Brasil o Atlético eliminou o São Paulo, está nas quartas de final, em um campeonato de mata-mata. O Atlético Paranaense, que foi campeão lá em 2019, não faz tanto tempo assim, né, 6 anos, faz tempo sim. O São Paulo também foi campeão há pouco tempo, e quem continua na competição é o Atlético Paranaense. Talvez seja o time que todos queiram pegar agora nas quartas de final, né? Todos os times da Série A, no sorteio, eles vão torcer para pegar o Atlético Paranaense, que é um time mais fraco e está na Série B. Mas ainda assim, jogar na Arena da Baixada sempre é muito difícil. E o Atlético é um time que tem camisa, tem até mais tradição na Copa do Brasil do que Botafogo e Bahia, por exemplo, que você pode até dizer que são maiores. Botafogo tinha muito essa discussão, agora com o título da Libertadores acho que o Botafogo é considerado maior que o Atlético Paranaense com certeza. O Bahia não tem esse título da Copa do Brasil, o Atlético Paranaense tem, também tem 2 títulos continentais, né? Mas seria um confronto aí de 2 times que buscam a vaga do 13º lugar entre os maiores do Brasil. Fluminense e Internacional empataram em 1-1 no Maracanã. O Fluminense saiu na frente aos 46 minutos de jogo, ou melhor, 30 segundos do segundo tempo. Aos 30 segundos do segundo tempo, falha do volante Ronaldo do Internacional, errou um passe bizarro para trás. O Everaldo fez a pressão no zagueiro do Inter e o Canóbio abriu o placar para o Fluminense. 1-0 Flu. Na reta final,
Então na reta final, assim, aos 20 minutos do segundo tempo, pênalti pro Internacional. O Fábio defende a primeira cobrança do Alan Patrick, mas ele se adiantou, ele chegou até a escorregar e cair para frente. O juiz manda o pênalti ser batido novamente. Na segunda vez, o Alan Patrick não deu chance ao Fábio. Gol do Internacional, mas no agregado ficou 3-2 para o Fluminense, que venceu por 2-1 no Beira-Rio. E o Fluminense de Renato Gaúcho elimina o Internacional e se classifica para as quartas de final. O Fluminense eliminou o Inter de Milão na Copa do Mundo, fez a melhor campanha dos brasileiros lá, foi até a semifinal. É um time que está provando que sabe jogar mata-mata e se torna agora um dos favoritos ao título. Já que Flamengo, Palmeiras e Palmeiras, né, que são normalmente os principais candidatos, dominaram o futebol brasileiro nos últimos anos, os dois estão fora. Ih, rapaz. O Palmeiras foi eliminado pelo Corinthians jogando no Allianz Parque. Em Itaquera, o jogo foi 1-0 para o Corinthians com gol do Memphis Depay. Lá no Allianz Parque, 2-0 o Timão, foi ainda mais fácil, hein? Gols de Matheus Bidu e Gustavo Henrique. O Palmeiras teve a expulsão do Aníbal Moreno logo no começo do jogo, aos 15 minutos. O Aníbal Moreno foi completamente imprudente, infantil, deu uma cabeçada no como é o nome? Do Martínez. No José Martínez do Corinthians, deu uma cabeçada nele e foi expulso com razão, né? Merecidamente tomou cartão vermelho o Aníbal Moreno e isso prejudicou sim o Palmeiras, que não fez um bom jogo em Itaquera, na verdade não vem fazendo um jogo bom há bastante tempo, inclusive na Copa do Mundo de Clubes que eles chegaram às quartas de final e caíram pro Chelsea, que foi o campeão, mas o Palmeiras não jogou bem, quase perdeu pro Inter Miami na fase de grupos, sofreu para ganhar do Al-Ahly, do Porto, foi o melhor jogo deles foi contra o Porto, mas não conseguiu marcar gol. E o Palmeiras não vem jogando bem aqui no Brasil também. Perdeu a final do Paulista para o Corinthians e agora é eliminado da Copa do Brasil pelo Corinthians. O Abel até fala na coletiva, o Corinthians não ganhou nada desde que eu cheguei aqui. Só que nos últimos confrontos o Corinthians vem batendo no Palmeiras. Tendo um time pior, tendo uma situação extracampo horrível que o Corinthians tem, sem presidente, inclusive amanhã, no sábado, vai ser decidido se o Augusto Melo permanece ou não, se vai ser outro presidente agora, oficialmente. Ele está afastado, mas ele pode voltar à presidência do clube. E o Palmeiras perdeu vários jogadores, sim, a gente tem que ressaltar, os melhores jogadores saíram, Estevão foi pro Chelsea, todo mundo sabia que ele ia, né? O Richard Rios também foi negociado, ou seja, os dois melhores jogadores saíram do time, mas mesmo assim, o time do Palmeiras ainda é melhor que o time do Corinthians. Talvez o de Corinthians tenha jogadores que desequilibram mais, como é o Memphis, como é o Yuri Alberto. Apesar de ainda não ter marcado nesse retorno da lesão, mas está fazendo grande temporada de novo. Mas o Corinthians tem um técnico que é especialista na Copa do Brasil, o que torna para mim o Corinthians um dos favoritos e seria até a minha aposta a campeão da Copa do Brasil. É claro que eu estou torcendo para o meu time ganhar, ele ainda está aí. Mas eu vejo o Corinthians que nos últimos anos chegou tão longe na Copa do Brasil, se pegar aí de 2021 para cá, o Corinthians está sempre... 2022, né? Não lembro 21 eles foram até onde. Mas 22 foi até a final, perdeu o Flamengo. 23, 24, semifinal. Agora eles têm do seu lado o Dorival, que era o técnico do Flamengo em 2022, ganhou do Corinthians na final. E era o técnico do São Paulo em 2023, quando ele foi campeão com o São Paulo, ganhando do Corinthians na semi. Ou seja, o Dorival sempre foi uma pedra no sapato do Corinthians na Copa do Brasil. Agora ele está do seu lado, um time que está acostumado a jogar e ir longe nessa competição. Tendo os principais favoritos fora já, Palmeiras, Flamengo. Então, claro, temos o Cruzeiro. O Cruzeiro passou pelo CRB, vencendo por 2-0. Um jogo que teve uma polêmica também, na ida no Mineirão foi 0-0. E nesse jogo estava 1-0 para o Cruzeiro, o Villalba abriu o placar no primeiro tempo. No segundo tempo, tivemos um pênalti para o CRB, o Cássio defendeu, ok, até aí ele não se adiantou, defesa legal do Cássio, só que no rebote, o zagueiro do Cruzeiro chega para cortar e ele invadiu a área. Ele entrou na área antes da hora e isso dá vantagem para ele chegar antes do atacante do CRB poder aproveitar o rebote. A FIFA está até estudando acabar com o rebote, né? Teve um árbitro aí que sugeriu que o rebote seja excluído, né? Quando o goleiro defender, que não possa fazer o gol na sequência. Eu sou contra essa mudança, ainda não está aprovado. E de qualquer maneira, a bola foi cortada.
Não foi uma invasão tão absurda também, mas não teve revisão do VAR. E obviamente os torcedores, os jogadores do CRB ficaram bravos com isso. Na hora eu não vi eles perceberem, né? E tem um jogador do CRB que invade a área pela lateral. Ao mesmo tempo, basicamente, que o jogador do Cruzeiro invade frontalmente. No final do jogo, o Eduardo marca o segundo gol do Cruzeiro. Termina assim 2 para o Cruzeiro de Leonardo Jardim, 0 para o CRB de Alagoas. E por fim, o Vasco eliminou o CSA, rival do CRB. As equipes alagoanas, as duas caem nas oitavas de final. (3-1 para o Vasco da Gama, foi 0-0 lá em Maceió. Em São Januário, 3-1 com o Vasco fazendo o primeiro tempo perfeito, como o Flamengo também fez lá contra o Atlético. Não foi tão perfeito do Flamengo, né? Que eles falaram no segundo tempo. O Filipe Luiz mexeu no time e o time não manteve da mesma forma. O Atlético poderia até ter empatado o jogo, teve bola na trave do Scarpa, poderia ter evitado os pênaltis. O Vasco fez um primeiro tempo perfeito, parecia o PSG do Luiz Henrique. Mas no segundo tempo a gente voltou a ver o Vasco dos últimos jogos pós-Copa do Mundo. Bom, o primeiro tempo foi perfeito, Ryan marcando o gol aos 29 minutos. Melhor, aos 20 minutos Ryan abriu o placar, aos 31 Coutinho fez 2-0, a barreira virou baile. E no final do primeiro tempo, Tietê fez o terceiro gol do Vasco. 3-0, parecia que ia ser uma classificação tranquila. O Vasco pressionando até o final do primeiro tempo, querendo mais. No segundo tempo, o Vasco toma um gol aos 4 minutos. Gol do Brian, que parece que está para sair do CSA e ir para o Goiás agora. Ele fez um grande jogo lá na ida e na volta também foi o melhor jogador do CSA. Fez o gol que descontou para o CSA. E foi isso, 3-1, o Vasco teve algumas outras chances, parou no goleiro Gabriel Félix do CSA, muito chute pra fora também, DVD mandando bola na lua, Verratti muito mal e o Diniz não tira ele, né? Era um jogo, eu acho que poderia... Eu não tô falando que o Verratti tem que ir pro banco, já falei isso várias vezes, eu não barraria o Verratti, até porque ele ainda tá fazendo gol. Ele fez gol contra o Mirassol no sábado, ele fez gol lá na Sul-Americana contra o Del Valle, ele tá dando azar de marcar gol em jogo que o Vasco não ganha. Os gols dele não têm valido pontos. Contra o Del Valle até o jogo terminou empatado, né, mas o Vasco precisava ganhar de 5-0. Era mata-mata, não era Brasileirão. Mas o Verratti está perdendo muito mais chance do que convertendo em gol. Então eu acho que no final do jogo ele poderia substituir o Verratti, até porque é um jogador que não é jovem, né? Claro, ele quer marcar seu gol, ele quer estar entre os artilheiros. Mas eu acho que era um momento para tirar ele, principalmente no jogo da ida, quando o João Vitor foi expulso, ele tirou o Ryan. Eu espero que o Vasco mantenha o Ryan até o final do ano, pelo visto está fazendo de tudo para manter, mas tem muitos times interessados e o certo é manter mesmo, porque se o Vasco perder ele agora não vai achar um substituto à altura. E se ele continuar jogando tão bem assim, você vai vender ele muito mais caro em janeiro. É isso então, gente. Acabou as oitavas de final da Copa do Brasil. Agora é aguardar o sorteio na próxima terça-feira. Os classificados para as quartas de final são Botafogo, Atlético Mineiro, Bahia, Atlético Paranaense, Fluminense, Palmeiras, Vasco e Cruzeiro. Chutem aí os seus confrontos. Eu, como vascaíno, acredito que todo mundo que tem um time aí nas oitavas, né, ou melhor, nas quartas de final, quer pegar o Atlético Paranaense nas quartas de final. O time mais fraco que está aí é um time da Série B. E os torcedores do Atlético Paranaense, se tiver algum aí, né? Tinha um inscrito antigamente que torcia pro Atlético aí, mas ele sumiu das lives, né, desde que o Atlético caiu. Acho que era Natanael o nome dele. Mas se tiver algum torcedor do Atlético Paranaense aí, o próprio Natanael, diz quem você gostaria de enfrentar agora nas quartas de final. Ano passado foi Vasco e Atlético Paranaense, justamente nessa fase de quartas de final. O Vasco passou nos pênaltis, lá na Arena da Baixada, com o Léo Jardim sendo herói. Agora é aguardar, né? Foi Vasco e Atlético Paranaense nas quartas, Vasco e Atlético Mineiro na semi. Pode se repetir esse caminho até. Então, terça-feira à tarde, sorteio da Copa do Brasil. Eu vou tentar fazer uma live na hora do sorteio pra gente fazer aí esse react, tá? Aí, dependendo, eu não faço a live na terça. Tá legal? Na terça, na segunda. Porque vai ter o jogo do Corinthians e Juventude na segunda.
Aí eu deixaria para fazer a live na terça, a gente faz o resumo da rodada e depois o react do sorteio.